tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de abril de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2623. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 28 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 22 máximos. O tema é investimento consciencial. A especialidade é proexologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Fausto, que está ali muito bem assessorado hoje. Definição. O investimento consciencial é o emprego ou utilização de recursos intra- ou extraconscienciais por parte da consciência, homem ou mulher, na fase preparatória ou na consecução da proex, objetivando a maximização dos resultados interassistenciais. A estratégia de investimentos, a priorização na hora de investir, o planejamento estratégico proexológico, a aplicação dos trafores acumulados, vida após vida, na autossuperação das crises de crescimento, a aplicação dos aportes recebidos, a persistência e lucidez na manutenção do investimento consciencial, a aplicação de grão em grão dos recursos proexológicos, o investimento consciencial na consecução da proex. As sinaléticas parapsíquicas, as inspirações do amparo extrafísico favorecendo a interpretação dos fatos e dos parafatos. O comprometimento com o curso intermissivo pré-ressomático. O investimento na projetabilidade lúcida. O investimento na dispersidade. O investimento na TENEPS. O investimento na OFIEX. As sincronicidades proexológicas promovidas pelos amparadores. A inteligência evolutiva na condição de mega recurso a ser aplicado objetivando melhores rendimentos intra- e extrafísicos. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre autoinvestimento com 7 possibilidades de aplicação de recursos conscienciais capazes de incentivar, dinamizar, potencializar, impelir, fortalecer, revigorar e ou reforçar a autoassistência. E no tópico do heteroinvestimento, nós temos 8 possibilidades de aplicação de recursos conscienciais capazes de incentivar, dinamizar, potencializar, impelir, fortalecer, revigorar e ou reforçar a heteroassistência. De modo que vocês estão vendo aqui a assistência do autoinvestimento e do heteroinvestimento para os outros. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amortização evolutiva, evitação do autodesperdício, meta autoevolutiva, momento da mega decisão e rendimento consciencial. Agora, a frase enfática. O investimento consciencial exige aplicação lúcida, interdependente, e de recursos materiais energéticos, mentais somáticos e parapsíquicos, sob o enfoque interassistencial e proexológico. Quanto você investe consciencialmente no auto e no hétero desenvolvimento a favor de outras consciências? Qual o saldo? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. E a webgrafia específica tem uma fonte. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Valor, gestação, decisão, recurso, estratégia. Conquista, aplicação, priorização, qualificação e autopesquisa. Rentabilidade, produtividade, planejamento, direcionamento e aproveitamento. Desenvolvimento, amadurecimento, autoproexologia, administraciologia e auto-organizaciologia.
Agora, o verbete hoje do dicionário é desencaramujologia, o argumento é cosmovisiológico, ele tem 2 páginas e meia e tem 55 itens chamativos aí na história. Agora, nós temos aqui questionamento. Muito recentemente, em torno de uma semana para cá, tive contato com a Conscienciologia. Fiz download de livros gratuitos em formato PDF da ciência e busquei na internet depoimentos e informações sobre os assuntos abordados nas pesquisas. Porém, qual seria a prova definitiva de que a Conscienciologia consiste realmente em todo o conhecimento necessário ao seu leitor? Olha, nós aqui não queremos persuadir ninguém, mas a gente fala, a pessoa pode se virar e receber algum processo, concordando ou discordando de tudo que ela vê. Outra coisa, estudar não faz mal para ninguém. De modo que estude e mantenha seu espírito autocrítico e heterocrítico sobre tudo que você estudar sobre a Conscienciologia. Não admita nada. Por quê? A nossa base é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem no que eu estou falando, ou no livro que estiver na sua frente. Faça a sua experiência pessoal e demonstre os fatos para você mesmo, vivenciando. Esse é que é o caminho da descrenciologia. É assim que nós estudamos a Conscienciologia. Professor, de vez em quando tem um nó na garganta, parecendo que posso ficar sem ar a qualquer momento. No programa Ciência e Consciência, a professora Nancy Trivelato comentou que esses sintomas podem estar relacionados a um problema no cardio-chakra. Com a mobilização de energias e controle dos meus pensamentos, melhorei um pouco, porém ainda sinto esses sintomas. Poderia comentar essa questão? Olha, aí você deve trabalhar com as energias para ver o que acontece. Mas eu também pediria a você para fazer um check-up geral, principalmente do ponto de vista da circulação e também o processo da respiração dos seus pulmões. Hoje em dia tem uma série de aparelhos, é bom examinar a situação dos seus pulmões, a situação toda, como é que está. Porque, você sabe, todo esse problema é sério, porque os processos pulmonares são muito sensíveis. E a pessoa vivendo alguns anos já começa a dar problema. Tudo isso precisa de mais exame. Ao verbetólogo, professor Fausto, na Fatologia, página 27, linha 2, poderia aprofundar a respeito do planejamento estratégico proexológico para não deixarmos a vida simplesmente nos levar? Sim. O planejamento estratégico proexológico é um planejamento estratégico de vida. Então, eu penso que você deve planilhar, colocar num papel, faz uma planilha eletrônica no próprio computador, e planilha aquilo que você tem de bom, aquilo que você recebeu de oportunidade, e aquilo que você tem de desafio, e aquilo que pode ser, no momento, um obstáculo para você superar. Diante disso, você estabelece metas, e em cima dessas metas você procura ver quais são as melhores estratégias, não é? Quais são os melhores caminhos, quais são as melhores táticas, quais são os recursos que você dispõe para que você consiga alcançar aquelas metas proexológicas. Nas linhas 4 e 5 da Fatologia, na mesma página, o que significa a aplicação de grão-grão dos recursos proexológicos? A aplicação de grão-grão são doses, né, de recursos. Eu não consigo, nem sempre nós conseguimos aplicar todas as nossas potencialidades e todas as nossas habilidades em determinadas situações. Então, nós vamos ter que aplicar de grão em grão. Nesse caso, dá para fazer um exemplo, que é no caso de um crescendo, que eu falo, que são pequenos investimentos gerando um maxi rendimento. Que é o seguinte, você começar a escrever, por exemplo, uma linha por dia de um artigo, de uma página, de um livro, ou uma pensata por dia,
e aí no final de um determinado período, de grão em grão, você conseguiu montar um livro, escrever um verbete, fazer algo muito maior, um rendimento muito maior em cima dessa sua aplicação dosificada. Na Teoriologia, página 28, o que vem a ser a teoria do capital humano? Bom, a teoria do capital humano, está lá da nossa webigrafia, tem um artigo que chama O Consumo como Investimento, a teoria do capital humano e o capital humano como ethos. Foi publicado na Revista de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. Durante muito tempo, a administração, a economia, focou muito no investimento material, no capital financeiro, na moeda em si. E de um certo tempo para cá, a gente vem descobrindo cada vez mais que as pessoas em si mesmas são uma forma de riqueza. Que as pessoas possuem conhecimento, as pessoas possuem habilidades, as pessoas possuem trafores, né? Então, nada mais justo de que seja uma forma de capital que a gente possa investir. Se a gente evolui em grupo, não é? E essa nossa evolução não é sozinha, então cada vez mais, se a gente conseguir aumentar o nosso capital humano, nós podemos, por hipótese, né, inferir que nossa amortização evolutiva vai ser maior. Na Paradoxologia, página 30, poderia nos detalhar o paradoxo do pequeno investimento poder tornar-se grande rendimento? Você acabou de falar, mas bom explicar aí. Então, bom, o que eu acabei de falar é que é o seguinte: você pensa em escrever um livro. Então, todo dia você se programa e você organiza para você escrever nem que seja uma linha daquele livro, um parágrafo, o que quer que seja. Então, você vai escrevendo uma linha, vai escrevendo um parágrafo, aí em determinado período você, num ciclo de 1 mês, um ciclo de 2 meses, você vai perceber que você já tem um montante escrito. Você pode já ter um livro, você pode ter um verbete, você pode ter um capítulo de um livro, e progressivamente você vai vendo que esse teu pequeno investimento vai ser muito maior. Por exemplo, com energia. A pessoa não domina o estado vibracional, mas ela coloca um pequeno investimento de começar fazendo 5 estados vibracionais por dia e aumentando cada vez mais essa sua aplicação na instalação do EV. Depois de um certo período, ela já está fazendo 20 EVs por dia, depois ela está fazendo 30, depois ela está fazendo 40, até ela dominar a energia. Então vai chegar um período que desse pequeno investimento, que começou com 1 ou 2 EVs diários, ela já, depois de um certo período, ela já está dominando a energia. No DAC, Desencaramujologia, introdutório, autodespertologia, ponderando que no cosmos processos existenciais ocorrem paralelamente, somente poderemos considerar o início da autodispersidade após termos processado o egocídio. Olha, pelo menos alguma coisa a pessoa tem que ter aumentado dentro do problema de fazer a interassistencialidade em favor dos outros e diminuindo o egão. Isso faz parte do processo da dispersidade aplicada na interassistencialidade. Que uma pessoa, por exemplo, ela pode ser desassediada, mas já não faz nada em favor dos outros, então não adianta nada. O processo é ser desassediado, mas vivenciar a assistência aos demais. Poderia exemplificar na página 74, Conclusion, Autocriticologia, 7ª linha. A qualidade da estrutura que leva a consciência a deslanchar naquela hora crítica depende dela. O que nós queremos dizer é o seguinte: a pessoa ela tem que estar preparada para o que der e vier dentro do processo da evolução. Então, para isso, as grandes atitudes que, vamos dizer, fazem a pessoa deslanchar com o processo evolutivo, ela evoluir mais depressa. E para isso, é um problema da determinação, da vontade, da intenção, da deliberação da pessoa. Aqui, o que nós estamos falando aí, seria bom eu ler alguma coisa, só para clarear mais o que está dizendo na conclusão. Autocriticologia. Ao abrir os portos pessoais para o cosmos e descer a ponte levadiça do castelo do Umbigão, ocorre o início da vivência da fraternidade na abordagem correta às realidades diuturnas.
Quando o seu egão está pensando apenas em todos os nós dos problemas da existência, é o problema íntimo da pessoa. Troque os nós dos problemas pelos nós da confraternidade. O nós da grupa carmalidade tem consenso positivo, não é unanimidade. Deslanchar evolutivamente a rigor é deixar o egão e partir para o nós. A qualidade da estrutura que leva a consciência a deslanchar naquela hora crítica depende dela. Quem só pensa em emoções está sempre defendendo o próprio ego submisso ao nível raso da comocionalidade pessoal. De modo que a pessoa tem que saber, para ela, vamos dizer, destrinchar os nós dos percalços da vida humana, ela tem que pensar fora do egão nas outras pessoas, nos nossos, quer dizer, os nós. Então, ela, em vez de falar eu, ela vai falar nós, em tudo aquilo que seja de grande vantagem evolutiva. Gostei da sua resposta à minha pergunta de ontem a respeito de bagulho energético. Pensei a mesma coisa quando digitei a pergunta. Sinta-se à vontade para fazer crítica às minhas infinitas perguntas. Eu não falo nunca seu nome. A personalidade Morihei Ueshiba, chamado popularmente de O Sensei, fundador da Aikido, ele seria, ou do Aikido, ele seria alguém desse seu passado dos 16 chineses, já que esse estimava práticas energéticas e o amor, está entre aspas. Pode falar sobre ele? Olha, tudo indica que esse homem aí fazia força com a situação, mas esses 16 que eu falo neles, lá não é bem isso não. Desses 16, 4 deles são evolucionários, para você ter uma ideia. É gente avançadinha. Esse povo todo já renasceu lá na China. Vamos ver o que vai sair de lá. Professor, há muito o que dizer e questionar, mas a grande verdade é que já não sei mais quem sou, nem o que devo fazer com a minha vida. O grande problema é com todo o meu desequilíbrio. Quem está sofrendo mais é o inocente, o meu filho. Me ajude, por favor, não sei mais o que fazer. Olha, nós vamos pôr energia aí no processo, tá certo? Eu só te peço o seguinte, vai com calma, relaxe, pense positivamente. Não fique desesperado com as coisas, que desespero não leva a nada. Nem choro não resolve nada. Às vezes, pode aliviar a pessoa, mas não resolve os problemas. O negócio nosso é refletir com calma e ver o que é o mais importante. Me ajuda aí do seu lado, vendo o que é mais importante. E eu, do meu lado, vou procurar te ajudar com as energias positivas. Eu não vou esquecer de você, não. Tá certo? Agora aqui, poderia aprofundar o primeiro paradoxo da paradoxologia. É com você, professor. Paradoxo da ilusão intrafísica. Esse é um verbete do professor Marcelo Silva, de que há uma ilusão de que a única dimensão nossa é essa dimensão material. Aqui, no caso, eu coloquei bem, frisei, porque há um paradoxo também, para a gente pensar, nessa linha de raciocínio, de que o único investimento que há para ser feito é aquele investimento financeiro e material, por um lado. Vou dar outro exemplo também. Na academia, na universidade, a gente, o materialão, né, o pesquisador científico, ele acha que o único investimento que ele tem que fazer é aquele investimento na academia, ou seja, naquela visão egóica, naquele conhecimento restringido. E aqui, saindo desse investimento material, intrafísico, a gente vê que há uma ilusão muito grande, que a gente consegue um maior sinergismo, né, na Proex, quando a gente consegue conciliar diversos recursos para investir. Então, são recursos mentais somáticos, são recursos parapsíquicos, são recursos energossomáticos, são recursos interassistenciais, é a educação, é o estudo, enfim, uma série de recursos
que extrapolam essa lógica da ilusão intrafisicalista. Até que ponto as pessoas podem se esconder através do investimento consciencial? Seria possível essa condição, visto que o verbete é homeostático? Eu acredito que não, porque à medida que essa pessoa, que você vai investindo cada vez mais, por exemplo, se você começa a investir, a fazer um alto investimento, começa a investir em cursos de conscienciologia, você começa a se conhecer cada vez mais, vai chegar um determinado momento que você vai ter que se enfrentar. Se você está se enfrentando, você está fazendo investimento. Se você não se enfrenta, aí você está fazendo uma fuga. E a fuga não é um investimento. Então, eu acredito que o caminho é por aí. Se você faz investimento, você enfrenta e você recicla. Aumenta a lucidez, o investimento, os cursos. A escrita de verbete, por exemplo, é um investimento porque você está investindo em você, claro, você está aprendendo quando você está redigindo o verbete, você está escrevendo, você está se pesquisando, você vê situações do dia a dia do verbete que tem muito a ver com você recebe amparo para isso e, ao mesmo tempo, você vai estar assistindo, né, uma série de pessoas que estão, de certo modo, interessadas, né, nesse teu título, nesse teu tema de verbete. Então, você tem que enfrentar, você vem aqui, apresenta o verbete, você está enfrentando também. Então, é um investimento. O contrário é fuga. Gente, eu estou aqui com um convite sobre o intercâmbio conscienciológico internacional. A Intercâmbio Conscienciológico Internacional é a nova organizadora de itinerâncias tarísticas com foco no continente africano. Estamos programando as itinerâncias para 2013 e 2014. Os pré-requisitos básicos para viajar são: primeiro, ser professor itinerante da Conscienciologia. Segundo, ter condições de financiar a viagem. Os interessados podem obter mais informações através de e-mail do intercâmbio e também o telefone 453028-4102. Telefone 453028-4102. Agora, aqui estão dando as saudações cordiais desse convite: Kátia Aracac, João Aurélio, Tony Moscoff, Tatiana Mota, Lourenço Pina, que é da África, e a Juliana Vieira, que é da África. Tem o apoio da Unicim e do IPC. E tem parcerias assistenciais pró-reurbanização na África, de 6 áreas diferentes da Conscienciologia. De modo que o convite está aí. Quem se interessar para ajudar o processo africano, já existe uma IC para isso. Agora, gente, eu queria mostrar aqui para vocês essas revistas aqui. São as revistas mais trabalhadas que são publicadas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, é revista de grife. Essas revistas de grife são luxuosas, é tudo papel couché, as fotos são impressionantes e tem também artigo. Inclusive tem artigo de um dos, que ali, ó, são aqueles dois lá que dirigem essas revistas. Ela chama Shirley Bastos e ele Gilberto Jorge. Inclusive ele escreve, tem uma delas aqui que tem um artigo seu, eu vi. Agora, o que se passa? A revista é impressionante. É a revista, chama L Magazine, quer dizer, no caso L, quer dizer luxo. Por quê? É revista de grifes. Então, é grife que comanda essa revista. Ela não tem nas bancas. O preço dela, para vocês terem uma ideia, em reais é 145 pratas. Em dólar é 90. Em euro é 65. Tá certo? Então, esses dois lá estão fazendo um negocião muito sério com isso aqui. Essa aqui, por exemplo, é a revista de grife que está falando aqui do processo só praticamente em torno de uma única e grande, não é só uma, né, mas principalmente a Mont Blanc, a maioria delas aqui. Essa outra aqui está falando sobre as grifes da Itália, que se juntar junto com outras para falar das coisas do Brasil. Agora, as fotos são de cair o queixo. Uma beleza o material.
Agora, o homem lá é uma fera. Ele é que articula isso, mas quem edita mesmo é aquela moça que está lá. São fora de série. Eu estou só falando porque eu acho que a maioria ainda não viu essas revistas. Nós passamos a revista aí, o povo tudo babou nelas. Agora eu não posso estar passando, porque senão vai me molhar as revistas, eu não quero. Senão eu vou dar um babadouro para esse povo para ver as revistas. O negócio é sério. Entende? Agora, eu queria que vocês dessem umas palmadas para aquele povo lá, que é a primeira vez que está aparecendo aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos em frente. Viva o Brasil, essa história toda. Agora, ó, eu entrego, então, Arlindo, o professor Fausto para você. Vê o que você destrincha desse homem. Fausto, na página 28, segunda e terceira linhas, a vontade consciente na aplicação dos recursos direcionados na consecução de metas desafiadoras. Podia falar alguma coisa, por favor? Posso sim. Você, primeiro ponto, você não agir por impulsividade. E aí, se você não age por impulsividade, você tem uma vontade consciente, uma vontade lúcida, aplicada nos teus recursos. E esse recurso é aqueles que eu já vinha comentando, né? Recurso mental somático, parapsíquico, energético, não é? Coisas da intrafisicalidade, educação, erudição, leitura, cada vez mais focado para as tuas metas desafiadoras. Bom, o que eu falo? Eu acho interessante as pessoas estabelecerem metas em sua vida. Então, por exemplo, eu gosto a cada ciclo, 6 meses, 1 ano, de estabelecer metas e rever as minhas metas. Então, vira 6 meses, eu dou uma olhada nas minhas metas, eu vejo o que eu cumpri, o que eu não cumpri, e assim vai, a cada ano. Por exemplo, em agosto do ano passado, eu tinha estabelecido metas de escrever verbete. Eu estava distante daqui, e ainda estava meio jejum, não sabia o que fazer, e estabeleci uma meta de escrever 2 verbetes. Já estou no terceiro, então eu acho que eu preciso rever essa minha meta, né? Então agora eu estou revendo a meta, que é para ver se eu consigo incluir um verbete por mês ou um verbete a cada 2 meses, alguma coisa assim, para deixar um negócio mais desafiador. Se não for desafiador, não tem graça. Eu acho que perde sentido, a gente não supera. E na página 30, paradoxologia, o segundo paradoxo, que é o paradoxo de o pequeno investimento poder tornar-se grande rendimento. Sim, esse paradoxo, Arlindo, por exemplo, a pessoa faz um pequeno investimento. Ela pode, por exemplo, ir assistir uma palestra pública no centro educacional do Instituto. Ela vai lá, assiste aquela palestra, ela acha interessante. Daí ela resolve aumentar a dose. Ela faz um CIP, um curso integrado de Projeciologia, aplica técnicas e vai se conhecendo, fazendo cada vez mais experimentações. Isso ela vai avançando. Aí chega num determinado nível que aquilo já não satisfaz ela. Ela vira professor de Conscienciologia. E assim ela vai progredindo. Então, de grão em grão, de pequenos em pequenos investimentos, ela vai constituindo cada vez um rendimento cada vez maior, né? Um investimento cada vez maior na tua ProEx. Tá, obrigado, hein? Parafatologia, da terceira linha de baixo para cima. Você achou? As sincronicidades proexológicas promovidas pelos amparadores. Como que isso se torna um investimento? Quando você resolve fazer um investimento, se esse investimento é interassistencial, a tendência é que você receba amparo, não é? Sim. E aí você começa a verificar que vários fatos do seu dia a dia vão convergindo, não é, para a consecução daquela meta, ou para a consecução daquilo que você tinha se proposto. Então, por exemplo, eu fiz um investimento no passado, que eu resolvi que eu tinha que mudar para Foz do Iguaçu. Então, eu falei, vou fazer um investimento na minha ProEx e vou investir na Cognópolis. Vou mudar para lá. Quando eu resolvi mudar para cá, eu comecei a verificar uma série de fatos que começaram a convergir para este acontecimento. Então, por exemplo, quando chegou em final de dezembro, eu já tinha arrumado emprego. Aí eu comecei a ver, eu já vinha arrumando lugar para morar, e por aí vai. Então, toda a minha vida já começou a vir se estruturando naturalmente num fluxo bem contínuo, bem ininterrupto, convergindo para essa minha situação, que era de mudança para Foz. Então você começa, às vezes tem pequenas sutilezas, pessoas que você conhece,
e que te dão apoio, outros que você encontra naquele próprio ambiente de trabalho no qual você estava procurando emprego. Ah, você vai trabalhar aqui? Poxa, que legal, tal, seja bem-vindo. Nossa, nem sabia que trabalhava aqui. Mas são sincronicidades que vão acontecendo e que te ajudam, nesse caso aqui, no teu investimento. Que vão confirmando a tua... Eu penso que, de certo modo, elas te ajudam, te dão lucidez, porque te confirmam aquela tua decisão, reafirmam ela. Mas só uma complementação. Então, a partir de uma decisão sua, é que as sincronicidades começam a confluir. É isso? Sim. Se você resolve ampliar a assistência... No teu caso, foi o que você falou. Você tomou uma decisão de vir para Cognox. É uma decisão de fazer assistência. Então, se você amplia a assistência, você tem mais amparo. Concorda? Sim, concordo. Então, você tendo amparo, você começa a ver que uma série de eventos, sincronicidades começam a acontecer. É nesse sentido que eu venho dizendo. Tá? Obrigada. Aqui em cima no A. É na primeira folha, 27. Fatologia, na antepenúltima linha de baixo para cima. A insatisfação evolutiva. Fala por que você colocou eu coloquei esse item. Conta um pouco dessa história, pessoal. Sim, eu coloquei esse item porque eu vejo... Bom, primeiro, de onde que surgiu essa história, né? Eu fiz um Consim Cobaia no começo desse ano, e no Consim Cobaia, lá na brincadeira, eu era o cobaia, né? Aí nós chegamos à conclusão de que o Djalma brincou, há um paradoxo aí, que é o paradoxo da insatisfação evolutiva. Eu falei, bom, legal, beleza, vou escrever um verbete sobre isso, né? Aí mandei um título e foi aprovado, e já estou redigindo o verbete. Que diz respeito ao seguinte, você chega num ponto que você vai lá e faz curso de Conscienciologia. Aí você já não quer mais fazer só curso de Conscienciologia, você quer ser professor de Conscienciologia. Aquilo só não te satisfaz. Aí você escreve um artigo, só escrever o artigo não te satisfaz, você vai querer escrever um verbete. Aí você escreve 1, 2, 3, 4 verbetes, aquilo já não te satisfaz, você vai querer escrever um livro. Aí você escreve um livro, aquilo não te satisfaz, você vai escrever um tratado. Então você está evolutivamente insatisfeito e aí você vai crescendo cada vez mais. Ok, muito obrigada. Tem um amigo meu que eu perguntei se ele tinha feito o curso com o Consim Cobaia. Ele falou assim, não, eu não fiz, Valdo, mas eu pedi para o fulano para fazer por mim. Professor. Eu não cuspi na cara dele, eu estou te dizendo, eu respeito as pessoas. O que a gente pode, a gente faz. Né? Professor Valdo, no Sim. DAC, aqui no B, no DAC, na página 74, no argumentário, a etiologia, na quarta linha de baixo para cima, o senhor fala que há patologias que se consertam por si sós. O senhor podia ampliar isso? São as autocuras teáticas. Na prática da pessoa, quer dizer, a gente tem a teoria e tem a prática. Quando a pessoa começa a vivenciar as coisas, a vivência vai consertando aquilo que existe com ela, não tem outro modo. Só você saber da teoria não conserta muita coisa, não. Te dá uma indicação, mas tem que vivenciar. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. Há patologias que se consertam por si só, que a pessoa começa a raciocinar, aí ela aplica aquilo na vivência e ela conserta o que estava errado com ela. Isso pode acontecer do ponto de vista psicomotriz, do cerebelo, pode acontecer do ponto de vista intelectivo, do mental soma. Depende o que é o interesse da pessoa no processo. Então, o caminho nosso é levar essa ideia e sair da gente. Por isso que eu estou falando, desencaramujar. Tem que sair do caramujo. Saída do caramujo é sair da teoria para a vivência. Sair da teoria para a prática. É vivenciar a teática. Outra coisa, não se pode fazer lá a descrenciologia, o princípio, vivenciar o princípio da descrença, sem fazer experiência pessoal. Então, esse é o caminho que eu quero enfatizar aqui. A intenção nossa aqui é justamente isso. Enfatizar essa realidade. Alô, poderia ampliar para nós ou traduzir
os estrangeirismos a partir do segundo, terceiro e o quarto. Bom, o segundo é o break-even point do investimento. É o ponto de equilíbrio do investimento. Financeiramente, economicamente, nós dizemos que todo investimento, você chega num ponto em que ele... eu vou abrir um negócio. Então, eu vou investir um certo dinheiro no negócio. Aquele negócio vai ter que recuperar o dinheiro. Então, eu tenho uma conta, eu tenho um cálculo que eu vou saber até quanto eu preciso faturar para que aquele meu negócio não dê lucro, mas também não dê prejuízo, que aquela equação seja zero. Pensando aqui no investimento consciencial, eu posso pensar até que ponto eu começo a fazer autoinvestimento para depois eu dar uma rentabilidade muito maior, por exemplo, na escrita de um verbete com investimento numa Maxi ProEx, não é? Então, aí eu tenho um salto no meu ponto de equilíbrio que ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. É aquela história do resultado. Se você está feliz com o teu resultado, é sinal de que o teu ponto de equilíbrio está positivo. Se você está insatisfeito, você acha que poderia dar muito mais resultados do que você vem dando no momento, aí eu penso que o teu ponto de equilíbrio, então, está um pouco abaixo. Bom, o Business Day é respeito ao dia útil. Então, aproveitar cada dia teu e fazer de um dia útil um dia produtivo. Tem um verbete que chama-se dia matemático, que vem bem ao encontro desse Business Day. O outro, Investment History, é o histórico do investimento. São as experiências que estabelecem práticas habituais de investimento. Então, cada vez mais com o teu investimento, com as tuas experiências, você começa num curso, na leitura de um livro. Então, cada vez mais essas experiências de leitura e de estudo vão estabelecer práticas e hábitos melhores que vão culminar num investimento maior, que vai ser num investimento numa Maxi ProEx, na coletividade. O último é o Código Pessoal do CPC, de Cosmoética, enquanto a Letter of Intent intraconsciencial, a carta de intenções intraconsciencial, é fazer do teu CPC uma carta de intenções intraconsciencial para você mesmo, procurando fazer dele uma forma de avaliar os teus investimentos. Aproveitando, já vou estender para o primeiro. O primeiro é o Best Effort consciencial, que são os seus melhores esforços. Então, é a aplicação dos teus melhores esforços, dos teus melhores recursos potencializados na busca de uma maximização dos seus resultados interassistenciais. Professor, gostaria de saber qual é a diferença entre saber que está sonhando, que é o sonho lúcido, e a viagem astral. Olha, é bom você ler um livro que eu escrevi, que chama Projeciologia. Esse livro, então, pode te ajudar. Ele está ali, ó. Vamos ver se a turma mostra. O livro é esse aqui. Estúdio. Dá um jeito aí. Agora, isso aí tem os capítulos que a gente mostra. O que é o sonho verídico, o que é o sonho lúcido e o que é. Ali tem todos os capítulos com todas as técnicas para a pessoa ver o que é. De vez em quando sei que estou sonhando, de repente, durante um sonho, eu percebo que aquilo é um sonho. Não sei como isso ocorre, não tenho controle sobre isso. Porém, percebo que não é viagem astral, pois parece ainda que não é real. As imagens não correspondem ao mundo normal, não vejo meu corpo e nada no mundo cotidiano. O senhor poderia me explicar sobre isso? Lá o meu livro explica tudo isso com detalhes, dá também bibliografia, explica tudo isso. Isso é algum tipo de viagem astral? Não, isso é viagem imaginativa, isso é processo da imagística, é da sua cabeça, é problema de ilusão, fantasia. Posso utilizar esse fenômeno para treinar a viagem astral? Como devo proceder? Não. É bom você ver as técnicas que nós temos para fazer a projeção consciente. Olha lá no livro que foi mostrado aí para você, é o melhor que você faz. Muitas vezes, quando falam de uma característica de minha personalidade que eu não acho positiva, como em determinados momentos ser muito fechado ou tímido, eu levo a mal, e isso acaba me atingindo emocionalmente, assim como me colocam de forma inferior em alguma coisa. Não sei como lidar com isso, o que devo fazer, sendo que não tem essas características sempre. Olha, a primeira coisa, isso aí é complexo de inferioridade.
algum recalque que aconteceu com você. Preciso saber se na sua infância você foi muito reprimido pela circunstância. Então, o problema seu é enfrentar essa condição. Se você tiver algum problema, procure aí os psicólogos que falam sobre o processo da cognitiva comportamental, que é uma técnica, uma escola hoje da psicologia que ajuda as pessoas com esse problema. Agora, o caso é o seguinte: procure estudar e escrever sobre isso que você sente, que você vai acabar eliminando o processo por você mesmo. Professor, na paratécnica estou com dúvida em relação a quanto considerar uma técnica da conscienciologia uma paratécnica. Quais parâmetros leva ou deve levar em consideração para dar como sendo paratécnica? Exemplo, por que o serenão não se deixa identificar? É uma paratécnica e não somente uma técnica? Olha, é mais do que paratécnica, né? Porque é um processo de vivência muito sério que envolve a vida dele toda. Então, você já pensou só o histrionismo que deve ter nisso? O problema do acting, ou da interpretação do ator que precisa de ser para manter essa condição. Hoje, que é muito difícil, você está escondendo a realidade de todo mundo, com câmeras por todo lado, e as pessoas sabendo mais, com profundidade, as personalidades, como é que elas reagem. De modo que o processo da serenologia é muito mais sério do que a gente pensa. E outra coisa, eles são anônimos para nos ajudar, para não criar problema com a gente, para não fazer estupro evolutivo. A dupla evolutiva considera-se paratécnica ou somente técnica? Olha, do jeito que está a vida hoje, com esses negócios aí de casamento que se desfaz a toda hora, que tem mais divórcio do que casamento, eu acho que o processo do duplismo é mais uma paratécnica muito avançada. Por quê? Visa a evolução. A maioria nem está falando na palavra evolução, às vezes passam 5 anos sem falar em evolução. No entanto, o duplismo, a duplologia, você arranjar uma dupla ou duplista, ou um duplista, é visando a evolução. Uma pessoa ajuda a outra a evoluir. Isso é paratécnica. Professor, boa tarde. Observei que quando comecei a fazer as projeções, experiências projetivas, ocorreram mais de 2 vezes 2 fatos. Quando faço EV, há um bocejamento constante e olhos com lágrimas, e também sonhos pesadelares, onde eu interajo com consciências bravas. Eliminando situações fisiológicas como sono acumulado, entre outros, como devo analisar essa situação? Não, o problema todo é o seguinte: se você está bocejando sem parar, mostra que você tem boi na linha. Há energia negativa no processo. Você não está em forma com o processo das energias conscienciais. E outra coisa também, esse negócio de você ter essas reações de bocejo e olhos com lágrimas, mostra que você precisa de desintoxicar. Você tem que trabalhar mais o EV, você está trabalhando pouco, e arrumar também a sua vida por aí. Como é que é a sua vida? Por exemplo, você já julgou os bagulhos energéticos, já eliminou isso, jogou fora? Isso também é importante. Então, pensa bem nessa situação e confie em você para melhorar. Lembrando que o corpo é seu. Ninguém pode mandar em você. Entende? Pensa bem nisso. Se é heteroassédio, como devo proceder? Continuo com o EV até isso normalizar? Sim. Tem algo na base fisiológica que ainda devo considerar? Poderia clarear a situação? Existem umas coisas que seria bom você ver. Primeiro, olha a sua idade, a sua carga horária de sono, a sua dieta alimentar e também os exercícios físicos que você faz. Por exemplo, uma pergunta cretina que eu posso fazer para você. Você transpira bastante sempre ou não? Por exemplo, nós estamos no dia 10 de abril. Nesses 10 dias, teve algum dia que você transpirou para molhar a camisa? De algum modo? Você faz exercício físico? Então, isso aí é muito importante para desassediar a pessoa. Ela transpirar para não ficar intoxicada. Uma pessoa que fica intoxicada, ela tem predisposição a assédio extrafísico.
Você está entendendo bem? Eu estou falando do corpo, do soma, da parte fisiológica, material, do corpo da pessoa, que isso influi no processo parapsíquico. A gente tem que entender isso com calma. Boa tarde. No verbete, a turma hoje está toda aqui na base de boa tarde. Isso aqui é raro. É o segundo que fala boa tarde para mim. O que será isso, né? Lá fora a tarde está bonita hoje? Como é que está? Parece, né? Ah, então tá. Boa tarde. No verbete do DAC, página 74, argumentário, etiologia, poderia comentar o trecho inicial. O auto-imperdoador sincero é inflexível. Para ele, tudo muda quando acaba com o ego exorbitante. Assim ocorre o egocídio. Os conceitos cosmoéticos são inflexíveis para quem já tem autolucidez. Se a consciência começa a pensar muito em si mesma, acaba encaramujada, autista, intoxicada. O que é que nós queremos dizer com isso aqui? Que o processo todo é o seguinte: você deve perdoar todo mundo indistintamente para sempre. Perdoa todo mundo, a todo momento, seja quem for. Os outros. Mas você não pode perdoar você mesmo. Então, aqui o que nós estamos querendo falar é isso. O auto-imperdoador sincero é inflexível. Você não pode perdoar você. Você cometeu um engano, um erro, um equívoco, uma omissão. Se você cair de novo nesse mata-burro, como é que é? Você é burro, burraldo ou burrildo? Você é bobo ou é assim mesmo? Quer dizer, então, é necessário ver essa condição para a pessoa não errar uma segunda vez, não cometer um engano a segunda vez, não esquecer de alguma coisa séria, uma omissão a segunda vez. Quer dizer, isso é auto-imperdoamento. Vamos entender bem. Agora, se a pessoa ela não combater o egão que ela tem, fazer isso que nós chamamos de egocídio cosmoético, evolutivo, prioritário, nada vai ajudar na vida dela. Por isso nós falamos aqui, os conceitos cosmoéticos são inflexíveis para quem já tem autolucidez, quer dizer, para ele mesmo. Se a consciência começa a pensar muito em si mesma, acaba encaramujada. Ela se torna autista e intoxicada. Vamos entender. Temos que pensar nos outros. Você já tem 26 anos. Com 26 anos, a pessoa já completou a maturidade biológica do seu corpo. O seu cérebro já chegou no ponto máximo dele. As epífises ósseas, as extremidades dos ossos não vão crescer mais. Então você é isso que está aí. Agora não reclame, porque não vai crescer mais nada. É só você mesmo, a sua cabeça. Eu não estou falando de outras coisas que crescem, sexo, essa coisa toda, não. Eu estou falando da cabeça. Vamos entender bem. Tá certo? Professor, dessomou ontem o Dr. Roberto Edwards, pioneiro da fertilização in vitro. Gostaria de saber se a contribuição de ressomas de várias consciências que vieram através desse método, ele contribuiu para a humanidade? É lógico que ele contribuiu. Agora, o processo todo é o seguinte, há muitos abusos nessa questão e povo que faz excesso nesses processos de fertilização in vitro. Isso aí é preciso ver com calma. Há muito problema exagerado nisso. Estaria na PROEX dele esse trabalho? Gostaria de saber sua opinião com maiores detalhes. Ué, possivelmente sim, porque houve muita, vamos dizer, muita repercussão em todas as pesquisas que ele fez, de modo que deve ter tido alguma coisa no processo da programação existencial dele. Agora, eu vejo o seguinte, fertilização in vitro não é todo o caso que deve ser feito. A gente tem que ponderar bem isso para ver o aspecto cosmoético dessa situação. Professor Fausto, teria uma planilha, modelo, que pudesse compartilhar sobre o planejamento proexológico? Essa é a turma da PEX, né? Tem uma estrutura toda feita, que ela é baseada no planejamento estratégico da administração, oportunidade, ameaças, forças e fraquezas. No caso de força e fraqueza, eu pondero trafores, trafares e trafais. E no caso da oportunidade e ameaça, oportunidade é tudo aquilo que a vida me deu de aporte, e de ameaça é tudo aquilo que eu não alcancei ou que eu preciso ainda alcançar. Por exemplo, um pé de meia. Então, tem no meu planejamento, né, a meta para a consecução de um pé de meia.
Em cima disso, lá naquele modelo, tem um roteiro para fazer estratégia, para fazer tática, para fazer as ações e para colocar metas de forma quantificadas. Depois eu disponibilizo para vocês. Agora, ó, Professor há uma Val. coisa engraçada hoje aqui. Eu estou lá com um casal dos nossos amigos que mexe com as revistas aí sobre a L Magazine, que é o luxo. Então, eu estou um pouco inibido com a presença dele. Então, o que eu já fiz? Fui limpar meu óculos com isso aqui, que é processo de alto nível de grife, que é o mágico da lente. Fui escrever alguma coisa, tirei essa caneta que eu ganhei, que tem relação com a Montblanc, porque ela é Cartier. Cartier tem relação com ele, você sabe. Então, o que se passa? Essa caneta é de prata, fora de série, ela tem a ponta fina, que eu escrevo com ela. Outra coisa, não peguei em hora nenhuma e bebi a água pela garrafa, eu coloquei no copo. Tudo em homenagem aos dois que estão aí hoje. Vocês não acham que eu estou um cara correto? Amizade é para essas horas. Eu acho que os senhores estão investindo, né? Não, eu estou começando a entender o que é o processo de você andar enfartelado, de acordo. Agora, veja, tudo eles me deram. Eu ganhei isso e trouxeram a água. Está entendendo? Então, eu preciso de usar também as coisas que os amigos dão para a gente. É isso? Por isso que eu falo da revista deles e tudo mais. Mas eu estava olhando, a minha reação foi tão espontânea, tão natural, instintiva. Está entendendo? Eu aqui estou observando minhas reações do dia. Isso é um fato. Está entendendo? Professor Val. Quer dizer, não limpei meus óculos na camisa. Professor Valdo, é para o senhor. Boa tarde. Tá. Boa tarde, é a terceira. Hoje nós estamos na base do boa tarde aqui. Professor, é no verbete do DAC, é o DAC. No argumentário. O argumentário. O senhor podia desenvolver, podia explicar principalmente essas duas frases, a água corrente não mata a gente. A água corrente não mata a gente. E a água silenciosa a água silenciosa é a mais perigosa. Por favor. Deixa eu te falar. O problema nosso, a gente não pode ficar parado, que é o processo da pessoa ficar inerte. Quem fica inerte acaba arranjando o processo da ferrugem. As articulações dão para trás, cria problema, às vezes vai criar também uma pochete na barriga, que é um negócio que eles chamam que é a curva da prosperidade, que mata mais depressa. E outra coisa, até hoje a gente não encontra ninguém igual lá esse meu amigo, por exemplo, que está com 110 anos. Eu não tenho nenhum dos meus amigos que tenha chegado a 100 anos e que tinha excesso de peso. Todos que tinham sobrepeso morreram mais cedo. Então, é necessário que a gente veja que é necessário, isso que eu estava falando aí com o nosso amigo aí que me perguntou, que é necessário fazer exercício, a gente transpirar, para todos os órgãos e sistemas do corpo funcionarem adequadamente. Eu sempre recomendo a esteira aeróbica. A minha, por exemplo, é terrível. É muito potente, grandona, profissional, que eu uso. E eu uso sempre, de vez em quando, eu estou em cima dela lá com a situação. Agora, ela tem molas que você não sente o processo, mas força muito. Pé, perna, o processo de andar não é fácil. A marca dela é das mais bravas que tem internacionais. Falando aí em grife, é Nordic Trek. É a melhor que tem atualmente, de tudo que eu já vi. Nordic Trek. Essa aí pode entrar na L Magazine. Agora, o que é que se passa? Ela é enorme, profissional e é boa para você andar. E outra coisa, não pode ficar em cima dela, a pessoa ficar entusiasmada, que vai se sentir bem e querer ficar lá o tempo todo ou correr em cima dela. Isso não é bom, a gente não recomenda. Tem que olhar o horário direitinho, parar na hora certa, de acordo com o seu peso e tudo mais. Para isso é bom ter uma dessas balanças de banheiro, tipo americana,
que mostra pelo seu peso, a sua idade, como é que é, quanto que tem na hora, como é que é o seu peso. E o que acontece? Todos os dados e, vamos dizer, o estágio de todos os coeficientes do seu corpo. Eu, então, considero isso importante. De modo que a água corrente não mata ninguém. Ela é boa porque ela está sempre renovando. Agora, a água silenciosa é a mais perigosa, porque ela é quieta. Quando ela fica assim, ela apodrece. É a chamada água podre. Você está entendendo? Então, por exemplo, uma lagoa ou uma poça que é de água parada, aquela água com o tempo faz mal. A gente jamais deve beber uma água que o local que você vai ver a água que está parada. Por quê? Aquilo já é uma água que está patológica, ela está alterada. Agora, o que se passa? A água parada, o dinheiro parado, a energia parada e o sangue parado, tudo é negativo. Vamos entender. O dinheiro parado não rende nada, a tendência dele é desvalorizar. A água parada, como nós estamos falando, ela apodrece. O sangue, se parar, vocês sabem o que acontece. Dá problema, todos esses processos de AVC, tudo isso é por causa do sangue que parou em algum lugar. Ele tem que estar circulando. O dinheiro parado também não rende nada, dá tudo para trás. E a energia, isso é que é o pior. A energia parada é isso que eu chamo de energia que fica circulando no mesmo lugar. Ela está sempre no mesmo lugar. É isso que dá assédio, é que cria problema, é o patológico. Então, consciência é um processo de movimento. A vida é a vitalidade, é a movimentação. Parou, dá tudo para trás, regrediu. Outra coisa, uma consciência que não faz nada, ela não só estacionou, não, ela regrediu. Porque a consciência tem que estar sempre para frente, ela tem que estar em movimento. Se ela parou, ela está no passado. Entende? Ela não está andando, ela não está acompanhando a evolução. Então, essas 4 coisas, nós temos que dar um jeito delas funcionarem. Tem que ter movimento. Muito obrigada. Tá? Fausto, na página 27, por favor, fatologia, na penúltima e última linha. A representação dos méritos da consciência e, na última, a alteração no modo de pensar e agir. Você pode ampliar essa expressão? Sim. A representação dos méritos da consciência. Eu penso que o que a gente é hoje, o que o Fausto é hoje, nada mais é do que o mérito de tudo que eu já fiz, não é? Ou de tudo que eu venho fazendo. Então, é mérito do meu investimento. Então, esses méritos são os desafios, são as reciclagens e são as superações que a gente vem fazendo. Tem muita gente que reclama da vida, fica falando da mesmice, lamentando, vitimizando, mas ela tem que ver até que ponto ela está investindo nas coisas para superar aquilo lá, que aí sim, se ela quer algum mérito, ela tem que arregaçar as mangas e tem que investir. Então, é desse ponto de vista, se a gente quer evoluir, se a gente quer ser desperto, e uma das metas que eu tenho é a desperticidade, eu não vejo outra forma de alcançar esse mérito, não é? Que não seja investindo e fazendo força para superar desafio, para reciclar, esse tipo, nessa direção. Bom, com relação à alteração no modo de pensar e agir, alteração no modo de pensar e agir. O investimento, ele vai exigir essa alteração nesse modo de pensar e agir. Então, por exemplo, se eu tenho um modo de pensar e agir, como eu vim falando, patológico, um pato pensene, eu vou estar, provavelmente, né, a tendência é que eu esteja com mais assediadores do meu lado do que com amparadores. Por outro lado, se eu faço um investimento na interassistência, ou seja, se eu modifico esse meu modo de pensar e agir, eu vou ter comigo mais amparadores, não é? Então, a tendência de eu estar amparado é muito maior. E o investimento consciencial é um investimento interassistencial. Então, se eu quero maximizar os meus resultados interassistenciais, o primeiro ponto que eu tenho que mexer é no meu modo de pensionizar, é mudar isso, fazer isso de uma forma positiva. Ok, muito obrigada, tá? Parabéns pelo verbete, está muito bom. Obrigado.
Fausto. Oi. Aqui na letra A, na página 31, na exemplologia, você pode ampliar o investimento consciencial coletivo? Sim. O investimento consciencial coletivo, emprego de recursos em grupo no desenvolvimento da Maxi ProEx. Por exemplo, vamos pensar aqui, na enciclopédia da Conscienciologia, é um investimento coletivo que a enciclopédia é uma GESCOM, né, Maxi Praxeológica, então envolve uma série de recursos, uma série de consins. Então, inicialmente, quando foi feito esse investimento, já foi feito pensando na grupo carmalidade, na policarmalidade. Então, foi feito todo um movimento, houve a construção do tertuliário, e quem está ganhando com todo esse investimento somos todos nós. Então, é o verbetógrafo que ganha, é o teletertuliano que ganha, é toda a CCCI que ganha, é todo mundo que se interessa ou que não se interessa ganha. Porque, de algum modo, é uma movimentação de energia muito grande, né? Tá ok, obrigada. 31, por favor. O item 7. Priorologia, o investimento nas metas proexológicas. Sim, é que quando a gente estabelece metas pessoais, né, então é um alto investimento. Eu estou estabelecendo, por exemplo, uma meta de escrever um livro. Então eu coloco que eu vou escrever um livro nos seus próximos 12 meses, eu vou sentar, vou focar, e 1 hora por dia, ou que seja 30 minutos, eu vou sentar e vou procurar escrever uma página, um parágrafo, alguma coisa, quer que seja. Então é uma meta. Então estou investindo em uma meta minha que eu defini para escrever um livro. Então é priorizar essas metas, por isso está na priorologia. Isso dentro daquela tabela que você já explicou que você tem. Também. Isso. Que daí tem aquele item que, vamos dizer assim, é a prioridade da prioridade. Porque você tem uma tabela específica sobre as prioridades. Tem também. Ah, tá. Era isso que eu queria. Você pode estabelecer metas, por exemplo, você estabelece uma meta. Eu quero escrever um livro, mas para escrever esse livro, o que eu tenho que fazer? Certo. Meu objetivo é escrever um livro. Então, eu tenho que desmembrar isso em várias estratégias ou várias ações para escrever esse livro. Eu tenho que pensar num método de escrita, numa metodologia de pesquisa, numa metodologia para eu analisar. Vou pensar numa metodologia de pesquisa, vou colher fatos, porque não dá para escrever sem fatos, sem cosmograma. Aí depois eu vou estabelecer um método de análise daquele cosmograma. Como que eu vou fazer comparação para eu achar o que eu tenho de fatos que são dissonantes, de fatos que são comuns, de fatos que são discordantes ou concordantes, para depois estabelecer um estilo próprio de escrita também. Como que eu vou configurar aquilo lá, formatar aquilo lá em um texto. Fazer um acervo sobre a escrita do livro, seria Exato. isso. Então são várias ações que eu tenho que pensar para começar a escrever aquele livro. Quanto que eu tenho que ler, quais livros que eu preciso ler. Faz uma lista de livros. Tem, sei lá, vamos supor, 300 títulos que eu preciso ler para começar a escrever. Eu vou lá, vou ler 2, 3 títulos por mês, alguma coisa, mas eu tenho que estabelecer ações para dar conta daquela meta. Se você quiser me passar essa tabela, eu agradeço. Isto sou eu de novo aqui. Na página 28, sinergismologia. O sinergismo, investimento consciencial, quitação parcial do endividamento grupo kármico. Você já tem algo definido, alguma técnica? Como que você aufere isso? É uma boa pergunta, né? A minha aferição em cima disso é em respeito ao resultado. Se eu estou, de certo modo, contente com os meus resultados, esse para mim é sinal de que eu estou no caminho certo. Agora, esse contente não quer dizer que eu estou acomodado, porque ao mesmo tempo eu posso estar contente com o resultado e insatisfeito com ele, insatisfeito na medida que eu quero mais, entendeu? Então, esse sinergismo do investimento é cada vez mais fazer investimento para amortizar esse meu endividamento, amortizar essa minha dívida evolutiva, para fazer resgates grupocármicos. Então, por exemplo, à medida que eu escrevo um verbete, eu não estou escrevendo um verbete só para mim. Esse verbete vai chamar a atenção de muitas pessoas e, de um certo modo, eu vou estar fazendo assistência por atacado. Se eu tenho hoje, por exemplo, 50, 100 ou 200 teletertulianos assistindo a tertúlia online, são 200 pessoas que eu posso indiretamente estar assistindo, ou diretamente, não é? Então, eu estou, de um certo modo, prestando assistência para essas pessoas e
uma quitação parcial desse endividamento. Tá, e a gente também pode dizer que, conforme as demandas vai chegando sobre você, para você, a complexidade das demandas, responsabilidade também pode ser um aferidor? É um aferidor. Por isso tem um outro item, agora não vou conseguir achar, que diz justamente a responsabilidade, né? Então, quanto maior o investimento, maior é a tua responsabilidade também. Então, por exemplo, você, enquanto é só aluno de um curso de Conscienciologia, você tem uma responsabilidade ali que é com a tua reciclagem. Mas quando você é professor de Conscienciologia, você está em sala de aula, aí você tem uma responsabilidade maior. Você tem uma responsabilidade também com aqueles alunos, juntamente com a equipe extrafísica que está contigo presente e outra série de fatores. Professor Fausto, tem investido muito em estudos da Conscienciologia. Sinto certa obsessão por esse assunto e me dá vontade de fazer somente isso. Seria como se eu estivesse muito atrasado. É muito que ela escreveu assim, muito, com bastante U, muito atrasada. Como se organizar de maneira mais serena? Dá uma geral aí, essa aqui precisa. Tem que... Bom, primeiro faz uma lista de prioridades. Ela tem escrito muito ultimamente para cá. Tem que primeiro fazer uma lista de prioridades e ver aquilo que é prioritário, tanto na tua vida intrafísica, quanto com as tuas leituras e os teus estudos. Eu penso que não dá para focar só nos estudos, senão a tua vida intrafísica pode virar de ponta cabeça. Então, você tem que se organizar de um modo que você consiga fazer as duas coisas. Eu penso que o primeiro esforço que você tem que fazer é sentar, ponderar e fazer isso. Se for o caso, faça a técnica de autorreflexão de 5 horas. Eu indico, é muito boa, já fiz, dá muito resultado. Então, leva esse teu questionamento, essa tua dúvida para a autorreflexão, faça as anotações ao final das 5 horas, e aí depois vamos ver o resultado que dá. Professor, procuro investir na evolução da minha educação, mas sempre surgem dificuldades, empecilhos que não me permitem concluir certas fases da minha evolução. Será que isso é algum tipo de assédio ou é algo mostrando que estou no caminho errado? O problema todo aqui é o seguinte, a gente sempre tem dificuldade e empecilho devido ao processo da própria evolução. Agora, todo mundo tem isso. Agora, isso de ser assédio ou não, tem que partir de você verificar como é que você se sente com essas coisas. A gente encontra empecilho e obstáculo, mas a gente passa por cima, a gente dá um jeito de afastar aquilo, essas coisas melhoram com o tempo. Agora, se você se enrolar com tudo isso e não se sentir bem com isso, e isso começar a criar problema para você, porque tem assédio. Agora, lembrando que todo assédio, heteroassédio de outro sobre a pessoa, é porque ela tem uma base de autoassédio, ela permite que isso ocorra. Professor, o senhor poderia comentar a questão de os epiléticos terem dificuldade de adaptação e também algo sobre a técnica de Rorschach, em que os pacientes olham figuras e descrevem o que vê, em correlação com o que o senhor falou sobre a interpretação de figuras terem participação no desenvolvimento parapsíquico? Sim. O problema todo é o seguinte, epilético, em primeiro lugar, é o seguinte, eles têm um problema, não é com o processo de figura, nada disso, mas é com o problema da memória. É o processo de lembrar das coisas, a reminiscência, a rememoração. Isso é que é a dificuldade do processo epilético. Agora, se a pessoa toma remédio direitinho e ela faz algum modo que ela possa transpirar naturalmente para não ficar intoxicada, inclusive com os remédios, ela pode melhorar o processo da memória. Agora, sobre a técnica aí, dos pacientes que olham as figuras e descrevem o que vê. Isso aí é uma técnica da psicologia que usa muito isso, até os processos de psicanálise também já usaram demais, para fazer a interpretação das figuras. Isso tudo ajuda, mas agora o que ajuda mais, em tudo isso nós falamos, é a chamada pictografia. É a pessoa entender a ilustração, uma figura, uma fotografia, uma imagem, um cenário. Isso aí é que é a coisa séria para a pessoa ver os detalhes daquilo que ela pode interpretar
de maneira mais correta. Isso ajuda o desenvolvimento parapsíquico. Pelo seguinte, vamos supor que uma pessoa saia pela projeção consciente e ela vai ver uma série de condições. Às vezes, ela pode estar numa projeção consciente e ela tem 5 episódios fora do corpo, um depois do outro. Como é que ela vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu, às vezes em meia hora fora do corpo que ela esteve? O problema aí, no caso, então, é lembrar da pictografia, o que existe. E se ela puder guardar uma daquelas ideias básicas, aquilo que seria a palavra-chave, ou o conceito-chave de cada episódio daquele. Com isso, então, a pessoa vai melhorar o problema através da figuração, da pictografia, da ilustração dentro da memória dela. Professor, o senhor nas tertúlias anteriores já falou que há um processo de Reudex instalado que irá durar até 2075 aproximadamente. Não, eu falei que a situação ruim que está aí é que vai até 2075. Não é 2080, não, é 2075. Esse processo, por exemplo, as loucuras, por exemplo, do tóxico, os problemas desse doido lá, por exemplo, da Coreia do Norte, essas coisas assim, estapafúrdias de doido que tem por aí. Isso aí é devido ao renascimento das consréus. Esse cara até lá da Coreia do Norte, ele é um rapaz ainda, né? Um menino, moço. Pois é, só as consréus estão nascendo. Agora, para isso, seria bom você ler meu livro, que é aquele, o Homo Sapiens Reurbanizatus, que eu explico tudo isso aí com detalhes. Com isso, pelo que entendi, acontecerá uma ressoma maciça ou massiva, como o povo gosta de falar, de consréus. É isso mesmo, é o que eu explico lá no livro. O senhor dado, não estou entendendo, tal quadro, gostaria, na eclosão de uma nova guerra mundial ou um grande rebaixamento civilizacional? Não. Eu não acho que talvez isso vai acontecer. Mas o que pode acontecer, por exemplo, é uma pocket bomba que alguém pode mandar por aí afora para acabar com isso. Que a hora que aparecer uma pocket bomba, aquelas bombas pequenas, mas que são nucleares, que vai afetar muita gente, eles não vão querer usar mais essas milhares de bombas que vários países têm aí. Tudo bomba nuclear, tudo bomba atômica. Isso aí é uma loucura. Quem guarda uma bomba atômica é para matar a gente. Esse povo está tudo errado. O mais errado que tem aí é o Pentágono com os Estados Unidos e os judeus dos Estados Unidos e os judeus de Israel. Que esse é que tem mais bomba de todo mundo. O senhor, então, sobre esse processo, acha que não vai haver um rebaixamento. No caso aí, tudo indica que para mim, vão ter, são, assim, processos residuais dentro de um local menor, reduzido, que vai chamar a atenção para o resto. Essas coisas podem sair do controle dos serenões e consciências livres? Olha, os serenões e consciências livres, eles trabalham com aquilo que as pessoas têm, mas eles não fazem estupro evolutivo. Então, vamos ver como é que fica isso. A metade, ou a base, ou aquilo que manda. Entende? Então, vamos ver o que é o percentual que predomina na Terra. As coisas ocorrem de acordo com isso. Agora, o que a gente vê é o seguinte, a Reudex está existindo para melhorar, porque a Terra está num novo patamar. E isso aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial, que é o processo mais bravo que já aconteceu na história humana. Os excessos que aconteceram. E também os excessos que aconteceram na China, com Mao Tse-tung, que eles acham que ele permitiu a matança, foi um genocida que permitiu a matança de 50 a 70 milhões de pessoas. Então, isso é a hora da renovação, é a hora da reciclagem da terra, é a hora da melhoria da terra. Então, eu sou mais otimista, mas você sabe, otimismo no meio de tanta loucura que tem por aí, principalmente o crack, com tudo isso, que está matando as verdadeiras gerações aí do povo que está nascendo, isso é terrível. Mas eu sou otimista. Sou otimista, mas estou falando sobre essa realidade para todo mundo, escrevendo livro, fazendo curso,
dando aula, esse é o caminho. O que é que eu vou fazer? Fausto. Oi. Aqui na página 27, pensenologia, segunda linha. O investimento constante na ortopensenidade. Você teria alguma técnica para sugerir como que você faz esse investimento? Sim. Oi? Tem várias, tá? Por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, uma das coisas que me deixa mais desassediado, eu falo que é leitura. Então, uma proposta que eu faço é de ler tratados. Não é livrinho, não. Eu falo tratado mesmo, tá? Pega, estabelece método de você ler o Homo Sapiens Urbanizatus, Pacíficos, em 40, 50 dias, tá? Vem amparo, você fica bem. É um investimento na aula. Você está preparando uma aula, você está preparando uma palestra, você fica bem também, a tua pensenidade melhora. O fato de você pode usar aquela técnica que a gente fala, pensar como amparador ou como desperto. O que um desperto faria? Tá? Você está numa dificuldade, você pensa, o que o desperto faria? O que um amparador faria nessa situação? Então, de certo modo, você acaba evocando, você acaba tendo reações bem mais positivas do que você imaginaria. Oi. As neossinapses advindas do investimento na escrita a partir de neoverbetes. Bom, isso aqui é bom, sabe por quê? Tem gente, às vezes a gente vai... Quando eu fui... demorei para mandar meu primeiro título, porque eu achava que ia ter dificuldade para escrever, isso aqui não é para mim e tal. A pessoa tem aquela sinapse negativa, né? Aí ela começa a escrever um verbete, escreve outro, e chega num livro e por aí vai. Ela vai criando cada vez mais sinapses para a escrita daqueles verbetes. Então, à medida que você investe cada vez mais na tua escrita e na tua redação, você vai cada vez mais adquirindo sinapses e abandonando aquelas sinapses antigas, né, de que isso aqui não é para mim, isso aqui eu não posso, e por aí vai. Então, é nesse sentido para fazer um investimento na escrita. Fausto, hoje tem muitos investimentos, né, conscienciais que a gente pode fazer aí. As possibilidades são muitas, as oportunidades são muitas. Na sua opinião, para o intermissivista hoje, qual seria o principal investimento consciencial? O que você vê assim que é prioridade 1? Eu vejo que são 2. Tá? Ou 2. Primeiro, é um voluntariado. O voluntariado ele te dá muita força, ele te dá muita bagagem. O voluntariado, você recebe um amparo de função. Então, você te dá uma condição para você vivenciar muitas coisas. Em cima dessa tua vivência, você pode pensar numa outra segunda possibilidade, que é a escrita, não é? Que é a materialização dessa tua vivência. Então, eu penso que são esses 2. Hoje a gente tem muita fartura, né? E essa fartura, às vezes, acaba desviando muitas pessoas. Essa é a questão. Só que uma coisa é a gente ter essa fartura e ficar só na teoria, né? E outra coisa é a gente ter essa fartura, é a possibilidade de vivenciar ela, de aplicar ela. Por isso que eu falo, no voluntariado e na escrita, é a aplicação dessa fartura. Tem essa associação do voluntariado com a escrita, com todo tipo de GESCOM. Também. Muito bom, obrigada. Fausto, aqui na efeitologia, página 29, pode exemplificar os últimos 2 itens? Os últimos 2 itens? O efeito da autodeterminação na evolução pessoal, o efeito das escolhas pessoais na vida humana. Exato. Que coisas pode você esclarecer? O que eu posso te dizer? Tudo que a gente faz é resultado das nossas escolhas. Então, acho assim, eu sou grato por tudo que eu faço, por tudo que eu errei ou por tudo que eu acertei. Porque se eu errei, eu aprendi. Então, eu sou grato àquilo que eu errei.
E tudo vai ser feito de uma escolha. Essa escolha, eu posso ter 10 opções para fazer escolha. Então, eu vou procurar fazer aquela opção mais inteligente, que é aquela que me dá mais resultado. Agora, se eu não colocar determinação, eu não consigo. Então, por exemplo, eu fiz a escolha de dominar a energia, mas se eu não colocar determinação de fato, e para dominar, para fazer 20, 30, 40 vezes diários, eu não domino. Ok? O último item também poderia esclarecer? Autodisponibilidade, oportunidade e realização. Sim, a primeira é a questão da predisponibilidade, né? É você se predispor, se colocar disponível para fazer interassistência. Se você se coloca disponível para assistir, para escrever, para dar uma aula de conscienciologia, enfim, você acabam aparecendo oportunidades, né, assistenciais que vão combinar com a tua realização praxeológica, maximização desses resultados. Então, por exemplo, eu me disponibilizei quando eu falei que eu fiz aquelas minhas metas, a escrever 2 verbetes. Veio a oportunidade, escrevi os 2, veio o terceiro, estou com mais títulos aprovados, então eu estou realizando isso. Né? E tem um pano de fundo atrás disso tudo também, que é o que eu penso na escrita de um livro, né? Então, a maioria dos verbetes que eu estou escrevendo, ele tem um tema central que perpassa ele, que é a questão da liderança do meu primeiro verbete. Então, eu estou procurando escrever coisas que têm a ver com o assunto, para que de forma depois eu consiga reunir e consiga ampliar isso de uma forma maior. Então, foi a questão da oportunidade, da disponibilidade, da minha disponibilidade e da oportunidade que me apareceu. Oi, Fausto. Fala mais essa correlação do primeiro verbete com esse. Como é que você vê esse contraponto, essa complementação? Como é que é? Tá. Bom, quando eu escrevi o primeiro verbete, o verbete da liderança multidimensional, aí eu pensei que dava, o professor Valdo até brincou, né? Tá, você tem que escrever um livro, falou. Né? E eu falei, pô, de fato, né, eu preciso investir nisso. Primeira coisa que eu fiz foi fazer um sumário, uma série de itens, que aí eu coloquei formas, por exemplo, investimento, rendimento, perfil da liderança, uma série de coisas. E associado a isso, eu fiz um outro sumário paralelo em cima de especialidades da conscienciologia. O que eu poderia pegar de cada especialidade. Então, eu poderia escrever aquele livro pensando em organizar ele de acordo com as especialidades da conscienciologia, ainda não sei como que eu vou fazer, ou aglutinando de acordo com nomes próprios para capítulos mesmo. Eu acho que a minha tendência vai ser mais para caminhar pelas especialidades. Em cima disso, eu procurei, falei, o que eu posso escrever pensando em pré-intermissão, pensando em liderança interassistencial. Bom, se eu quero ser um líder interassistencial, eu vou ter que fazer um investimento grande em cima disso. Aí saiu o investimento. Agora, se eu conseguir escrever uma GESCOM, aí eu tenho o meu rendimento consciencial materializado em cima desse investimento. Aí, para eu entender aquela liderança, eu tenho o perfil liderológico, que é um outro tema, o título que está aprovado. Então, eu preciso entender também qual que é o perfil da liderança. Para eu entender o perfil da liderança e como ela age, existem outras questões também. Por exemplo, tem um outro título de verbete que chama trade-off evolutivo, que a gente tem sempre que fazer escolhas prioritárias. Então, às vezes eu tenho 2, 3 escolhas, mas só consigo fazer uma. Aquele caso jogo de damas. Às vezes, num jogo de damas, você deixa de perder. Você perde uma pedra para ganhar 2 numa jogada posterior. Então, se eu quero ser liderança, eu tenho que pensar nessas coisas. E há o paradoxo da insatisfação evolutiva também. Eu penso que o líder ele tem que ser um insatisfeito evolutivamente. Que a evolução exige isso. Aí, parei por aí, por enquanto. Tá? Fausto, na página 28, na penúltima linha, a conciliação da vida pessoal com voluntariado nas instituições conscienciocêntricas. A gente percebe que você está fazendo um investimento consciencial bem positivo, né? Uhum. Como que você concilia isso, o voluntariado, profissão, para chegar numa harmonia de manifestação? No meu caso, e em alguns casos de experiências que eu tive no centro educacional,
eu vejo que muita coisa da nossa conciliação da vida pessoal com o voluntariado são dois fatos. Primeiro, a organização. Você organizar de modo teu dia para você ter um dia mais produtivo e que sobre, que você consiga horário para você voluntariar. E o segundo ponto é a questão da prioridade. É você estabelecer na tua vida como prioridade o voluntariado, da conscienciologia, porque isso vai dar impacto depois na tua própria ProEx, não é? Então, fazer uma avaliação de valor sua. O que é valor para você? ProEx é valor para você? Para mim, ProEx é valor. Então, se a ProEx é valor para mim, a minha prioridade primária é a ProEx. Então, é investir na desperticidade, investir em mim, investir em outras consciências de modo coletivo. Então, a pessoa, eu penso que ela tem que arrumar isso, ela tem que mexer com isso, se ela tem isso como prioridade, como valor. Então, para mim, é prioridade. Eu vi muita gente em centro educacional que faz adesão ao voluntariado, depois se desliga. Eu escutei, conversa, por exemplo, mas eu entro para o voluntariado, eu tenho muito contrafluxo, a pressão aumenta. A pressão aumenta, que bom que ela aumenta, porque se ela aumenta, é sinal de que está incomodando alguém. E se está incomodando alguém, vai te ajudar. Por quê? Porque você vê os teus trafares ficam expostos. Então, o assediador, de certo modo, ele é uma das pessoas que mais te faz assistência, se você pensar. Porque ele te aponta na tua ferida, te mostra onde você tem que crescer. Então, o voluntariado, ele exige isso da pessoa. Então, se a pessoa consegue conciliar, e se ela tem como valor a tua ProEx, tem que organizar, tem que fazer isso. Não vejo outro modo. Eu até falava para esse voluntário, se você está fora do voluntariado, você tem pressão. Se você está no voluntariado, você tem pressão. Então, qual a escolha que você faz? Eu fico no voluntariado, não penso 3 vezes. Não dá nem para pensar uma segunda vez. Né? Então, estamos aí, né? Estamos juntos, né? Fazendo força, né? Fazendo força. Mas é interessante essa tua fala, porque é você como mini peça no maxi mecanismo, né? Então é sempre esse movimento, né? O individual no grupal, o individual no coletivo, né? Sim. Ok, obrigada. Ô, Fausto, é só reforçar o que você já falou, mas você queria lembrar a palavra responsabilidade, está no binômio, investimento, responsabilidade. E é isso que você nos colocou agora, de como você está investindo, né? Você investe, você diz, na escolha de voluntariado da ProEx ou um voluntariado solto por aí, né? Eu vou no da ProEx, pelo menos eu utilizo a pressão como um investimento e com responsabilidade, né? Com compromisso. Que acho que é o mais importante, é esse compromisso, você ter autoconsciência do compromisso assumido. Exato. Por isso que você consegue enxergar o rendimento, mesmo nas dificuldades. Não? É só isso. Obrigada pela oportunidade. Você é um Fausto. Patrícia, você não vai perguntar nada para o Fausto? Fausto, sobra tempo, é isso, né? Na sinergismologia, na terceira linha, você podia dizer alguma coisa do sinergismo dos investimentos material, intelectual, afetivo, parapsíquico e interassistencial? Posso. O investimento consciencial, ele exige esse casamento dessas possibilidades. Por quê? Vamos pensar aqui. Se uma pessoa faz só investimento material financeiro, então ela não vai, a chance dela fazer a assistência é reduzida, não é? Ela pode ficar na TACOM, pode fazer o sopão, mas é reduzido. Se a pessoa fica só no investimento intelectual, é o materialão da academia, não dá. Aí a gente pensa no investimento afetivo, naquele cara que adora paixões. Aí ele apaixona, passa a paixão, troca a namorada, vai de novo, passa a paixão, troca por namorado, então nunca assenta a vida do sujeito. Aí tem o investimento parapsíquico e interassistencial. Então, se você faz um investimento na interassistência, a tua tendência de ter... Tem o parapsíquico também, né? A gente teve muita gente na história da humanidade que fez muito fenômeno, fez muita bobagem e não adiantou nada. Não dá para a gente pensar só nesse investimento parapsíquico. Agora, uma coisa séria, foi isso que eu perguntei para a Patrícia. Eu não ia fazer alguma pergunta a você. Por quê? Você está fazendo um investimento consciencial muito sério a respeito dela, né? Você está entendendo aí, Arlindo? Não estou certa a minha pergunta para a Patrícia? Está perfeito.
Agora, investimento consciencial. Isso aí é tudo. Agora, quando você pega esse sinergismo, por exemplo, você pode ter o sinergismo de todos eles juntos. Né? O sinergismo é o quê? É aquela soma de resultados, né? Quando 2 mais 2 dá 5, por exemplo. Não é? Então você tem uma potencialização disso. Então aqui no nosso caso nós temos investimento material, perde meia, investimento intelectual, a erudição, investimento afetivo na técnica da dupla evolutiva, investimento parapsíquico, domínio das energias, aí você junta só o domínio das energias com investimento material, você já tem aquele binômio, e aí você tem também a interassistencialidade. O que permeia todos eles, eu penso que é a interassistencialidade. Mas se você não conseguir ter essa conjugação de esforços para fazer funcionar esses aspectos, essas variáveis, se você conseguir, o teu resultado vai ser muito maior. Então, quando você pega um investimento material, que é vamos dizer assim, o mais grosseiro aí, com o interassistencial, que é o mais de ponta, entre esses dois existe um sinergismo, perguntando, né? Sim, também. Você já pensou que se você usar o teu dinheiro, por exemplo, para fazer assistência, uma das formas de ganhar dinheiro é usar dinheiro para fazer assistência. É um paradoxo, né? Mas ajuda muito, porque de certo modo você acaba recebendo troca, bastante. Então tem livros, por exemplo, de investimento, de milionário, dessas cabeças que ganharam dinheiro, que eles recomendam, né? Para você fazer investimento, para você ganhar dinheiro, faça assistência. Procure fazer um negócio que vai ajudar os outros. Tá, ok, obrigado. Fausto, você pode falar, por favor, sobre o sinergismo, aportes conquistados, investimento renovado? Aportes conquistados, investimentos renovados. Ok. Bom, você conquista um aporte. Eu, por exemplo, eu resolvi fazer um mestrado, daí eu conquistei um aporte, conquistei um título. Só que esse meu mestrado me deu muito mais que o título. Por exemplo, ele me deu uma capacidade de pensar metodologicamente, de pensar racionalmente, o processo de escrita melhora, algumas coisas potencializam bastante, a gente se descobre. Agora, à medida que eu alcancei esse aporte, eu vou o quê? Vou renovar o meu investimento. Agora que eu tenho essa habilidade, ou ela estava ociosa, aquele traforo ocioso que ele apareceu, o que eu posso fazer com esse traforo ocioso? Que agora não é mais ocioso, entendeu? Aí eu vou investir na coletividade. No meu caso, vou fazer o quê? Vou escrever mais, vou escrever um livro, vou escrever verbete, vou procurar dar curso, e aí eu estou renovando o meu investimento. É bom falar daquilo que você ainda não falou. Está aí. É isso que eu estou verificando. É alguma coisa interessante. Deixa eu falar alguma coisinha aqui. Eu vou perguntar aqui. É você. Já que a consciência dela pesou. Eu queria, Fausto, que na página 29 você falasse da sua enumerologia, né? Nesse crescendo, como que você pensou nessa questão? Bom, é um crescendo, né? Primeiro a gente faz a opção pelo investimento no curso intermissivo. É uma opção, né? Ninguém fez o curso intermissivo obrigado. Então, se ela teve a escolha, ela topou, né? E fez o curso intermissivo. Depois você tem um investimento nos seus recursos intrafísicos. Então você renasce, você tem a oportunidade de estudar, de procurar agregar recursos no caso, não é só o colégio, idiomas, enfim, várias oportunidades de acrescentar conhecimento. Posteriormente, você pode fazer um investimento na TARES. Fazendo investimento na TARES, você está investindo na multidimensionalidade. Investindo na multidimensionalidade, você está investindo na coletividade, todo mundo. Vamos pular para o investimento da TENEPS. Você começa a fazer um investimento policármico. E a TENEPS é interessante, que eu coloquei em vários aspectos aí,
Porque a TENEPS, ela dá muita reciclagem na pessoa. Então, à medida que você vai fazendo TENEPS, que você investe na TENEPS, a tendência é que você cresça, porque você tem que enfrentar. Então, você começa a ver que os trafares teus ficam expostos, tua sinalética parapsíquica melhora. Então, você começa... Quem faz TENEPS e quer melhorar, melhora em muitos aspectos. Então, a TENEPS é uma técnica otimizadora, otimiza muito, mas tem que prestar muita atenção e querer renovar, porque tem hora que tapa na cara, né? Tem hora que não é fácil, não. E há o investimento autogesconológico, ou seja, investimento na sua GESCON, na tua escrita de livro, de mega GESCON, enfim. E, por fim, investimento na tua proexológico. Então, é um crescendo todo para você pensar de que modo que você pode investir na tua proexis. Oi. Aqui você tem a última técnica, que é a técnica da reflexão de 5 horas, que hoje até você já mencionou alguma coisa dela. Mas eu queria saber a tua experiência em relação ao verbete, dessa técnica em relação ao verbete. Olha, essa técnica eu usei ela de várias formas, tá? Bom, primeiro, quando eu pensei em mudar para Foz em agosto do ano passado, setembro mais ou menos, não me lembro exatamente, eu fiz a autorreflexão de 5 horas. E veio muita informação, muita. Me isolei no meu quarto, procurei sentar numa mesa, fiquei ali quietinho, só pensando na questão de mudança para Foz. Quando eu escrevo verbete, se eu tenho oportunidade, eu paro, e em cima de cada item eu vou fazer uma reflexão. No meu caso, nesses casos, eu já não faço 5 horas, não. Eu fico 1 hora e meia parado, sentado na minha poltrona de TENEPS, eu reclino ela e fico sentado 1 hora pensando só em patologia. Aí chove ideias sobre fatos que eu posso incluir naquele verbete. Chove, vem muita ideia. Daí eu volto, escrevo no papel, sento no computador e passo para o computador aquela patologia. Isso com parapatologia, com detalhismo, enfim, eu acho que não existe técnica melhor do que a reflexão, do que a autorreflexão. Vem muita ideia, o amparo chega, vem muita inspiração, você lembra de muitos eventos da tua vida que vão ajudar, que vão dar assistência, vai ajudar na assistência para as pessoas. Então, eu acho que sem reflexão a gente não chega em lugar nenhum. E também é uma técnica bombril, né, das mil e uma utilidades. Fausto, aqui no ar. Sim? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se ela for indiscreta, você avisa. Mas é assim, por exemplo, a questão do investimento. Qual o investimento que você está fazendo para a questão da liderança pré-intermissiva? Você já pensou nesse assunto? Já. A escrita de verbete é a escrita da GESCOM é outra, o voluntariado na conscienciologia é outro. Então, são uma série de investimentos, né? O próprio laboratórios, aqui eu gosto muito desses laboratórios, eu acho que, sabe, a pessoa não fazer o laboratório aqui no CAEC é uma perda de investimento para ela mesma. Se a gente for pensar, são um crédito, R$10. Economiza 5 Coca-Colas aí no mês, você faz um laboratório. Né? Tranquilo. Né? Se você conseguir organizar o teu tempo, você pode ter a oportunidade de fazer o laboratório de manhã, de tarde e de noite. Uhum. Então, em um desses 3 períodos, se você conseguir arrumar um tempo, você vai fazer. Você quer dominar a energia, começa a fazer um laboratório de EV, se programa. Coloca aí como meta fazer 80 laboratórios de EV nesse ano. Vamos ver o que acontece. Aí você é ansioso, você quer ter ideias, uma série de coisas. Vai fazer o laboratório de mobilidade física Vigio. Assim que eu cheguei aqui, eu fazia laboratório de mobilidade física Vigio toda sexta-feira. Das 8 às 8 da manhã até as 11h30. Então eu estabeleci isso, então consegui fazer. Laboratório de EV também procuro fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Aí nós temos um laboratório enorme que fica ali no fundo, que chama-se Holociclo. Aquilo lá é uma maravilha para você escrever. Então é muito bom também. E não paga nada.
Então, eu penso que dá para assim, a gente fazer vários investimentos, não dói no bolso, e é só a gente querer mesmo. Né? A oportunidade a gente tem. Eu fiz a opção de mudar aqui para Foz do Iguaçu, porque eu vi que não existia lugar melhor no mundo hoje para se viver do que na Cognópolis. Se você conhecer algum lugar que tem um holopensene melhor do que esse, você avisa para a gente que eu acho que é interessante a gente conhecer, né? A gente pensar. Fora as oportunidades, isso aqui é bom demais, isso aqui é a Disneylândia, né, para a gente, né? Disneylândia da Conscienciologia. A gente pode fazer, escrever, produzir, estudar, melhorar intraconsciencialmente e se divertindo, né? Você reúne motivação, trabalho e lazer num único local. Fausto, eu queria fazer um adendo, é a Tânia. Eu entrei aqui ainda na pergunta da Marta. No laboratório, você falou que cada laboratório é R$10. Isso aqui se a pessoa fizer um laboratório só. Mas se ela fizer pacotes, pode chegar a R$7 cada um. Então, eu estou dando a informação, os laboratórios estão à disposição de quem queira. Eu sou voluntária dos laboratórios. Obrigada, hein? Obrigada, Marta. Por isso até que eu coloquei ali em teriologia a teoria da era da fartura. Mas essa era da fartura não está adstrita, né, só exterior a Cognópolis. Né? Aqui na Cognópolis nós temos uma fartura também, se a gente for pensar. Então a gente tem que escolher mesmo e estabelecer prioridades. Né? Eu acabei de encontrar aqui na fatologia que você coloca na quinta linha, finalzinho da quinta linha, página 27, o resultado do investimento evidenciado no contínuo amadurecimento da liderança multidimensional. Isso. Vamos pensar num esboço dessa liderança multidimensional. O que é? Aquele voluntário de Conscienciologia que dá aula, né, de CIP, cursos básicos. É um esboço. Com o seu amadurecimento, o que ele vai fazer? Ele começa dando aula de CIP, ele vai dar uma palestra, ele vai dar um curso, um laboratório de técnicas energéticas, depois ele vai ajudar a formar outros professores, continuamente ele vai amadurecendo, vai escrever artigo, depois vai querer escrever verbete, depois vai querer escrever um GESCOM, um tratado, aí depois eu penso que ele vai querer ser desperto. Então, se ele quiser ser desperto e colocar isso como meta, a tendência é cada vez mais essa liderança multidimensional, essa liderança interassistencial amadureça. Por isso, coloquei ali em fatologia também a força integral na realização da PROEX, né? Que é aquela determinação, aquela conjugação de todas as tuas forças, né? Então, é atuar mesmo com muita vontade. Eu via isso quando, por exemplo, eu tive acesso às ideias da Conscienciologia em 96, com 16 anos de idade. Eu morava em Cuiabá, na época tinha professor itinerante que ia para lá e dava um curso. Na época eu não tive oportunidade de fazer o curso, porque eu era durão, né? E quando eu descobri, um colega meu de sala de aula chegou para mim e falou, eu era ateu, eu não acreditava em religião, não tinha santo que fazia eu acreditar naquilo lá. Eu falava, nossa, isso é muita bobagem, é muita besteira. Aí o cara falou, não, vou te mostrar um negócio legal que eu estou fazendo um curso bem interessante. Aí falou da projeciologia, me passou umas técnicas projetivas, falei, vou tentar esse negócio. Aí foi mais ou menos uns 15, 20 dias testando técnicas, tentando sair fora do corpo. Aí que lá fiquei impressionado, falei, nossa, negócio que dá resultado mesmo. Aí comecei a estudar, saía do corpo, tinha experiência, e assim, deu muito resultado, mas é o quê? Foi resultado também de muita vontade. O jovem, ele vai com muita sede ao pote, então ele tem uma vontade tão grande, ele aplica as técnicas e aquilo lá dá muito resultado. Então, a pessoa às vezes fala, mas como que faz sair fora do corpo? Eu não consigo, tal. Eu vejo, sim, aqui o professor Valdo já fala na Projeciologia muito, é vontade. Mas tem que ter com muita vontade, decidida, e aplicar a técnica, sai. Tem que ter perseverança, ter determinação. Dá resultado, sim. Escuta uma coisa, você é muito bom. Deve ter mais verbete para apresentar.
Eu quero te lembrar que não paga nada. Você está entendendo? Você pode trazer os verbetes todos. A Patrícia, eu não sei quantos verbetes ele tem. Ele vai fazer uns 100, não é isso? 100 com C, não é isso? Nós esperamos isso de você, tá bom? Ele é bom porque ele explica tudo, domina bem o assunto. Agora me conta, você já é de 95 que você começou? Eu tive acesso às ideias em 96, mas eu só fui fazer o primeiro curso, o primeiro CIP, em 2004. Ah, sei. Aí, Projeciologia eu comprei em 2000, os teus livros eu li em 96, quase todos, já também ele passou a vida dele, já tem uma boa. Vamos em frente. Contamos com você. Os nossos... Obrigado. Hoje tivemos 36 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 32 online. Os recados são da Marta sobre a oficina de redação, a Silvana sobre saúde consciencial, a Liliana sobre a dinâmica da paraintermissiologia, pré-intermissiologia, a Moacir sobre dinâmica parapsíquica e a Alzira sobre definição da especialidade pessoal. Agora com vocês, a Eliana com o programa Amigos. Boa tarde. Entre os muitos investimentos que o professor Fausto trouxe para a gente, eu tenho mais um para vocês. Claro, o investimento consciencial no programa Amigos da Enciclopédia, mas eu vou explicar por quê. Porque este programa é o que mantém o arrimo financeiro deste local aqui, o tertuliário, vocês que estão em casa, né, assistindo no seu conforto, ouvindo a tertúlia ou depois com ela gravada no trânsito, em qualquer outro local, vocês que estão aqui presencialmente, todos esses verbetes entregues diariamente, toda essa transmissão, essa estrutura é mantida pelo programa Amigos. Também o Holocirco, que o professor Fausto falou, e a Holoteca. E tudo isso para quê? Para produzir a Enciclopédia da Conscienciologia, que é um alto investimento em nós mesmos. Porque nas próximas ressomas voltaremos aqui para o planeta e encontraremos essa mega gestão coletiva que vai, né, realmente ser o nosso talvez ponto de partida ou nosso reencontro com o grupo evolutivo e com essas ideias. Então, tem investimento consciencial mais rentável do que investir nesse processo. Para se tornar amigo é muito fácil. Você entra em contato com o CAEC, pelos telefones, né, do CAEC, ou você que está aqui visitando ou vem para cá, dirija-se à recepção do CAEC, peça para ser amigo e isso é resolvido prontamente. A gente conta com vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, do Colégio Invisível da Ressexologia, nós queremos convidá-los para a oficina de redação. Essa oficina vai trabalhar com um texto no estilo jornalístico e vai ser ministrada pela professora Denise Paro no dia 19 de maio, um domingo, das 15 às 18 horas. O objetivo é exercitar a escrita de textos jornalísticos e divulgação científica para que todos os pesquisadores de qualquer especialidade da Conscienciologia possam publicar as suas investigações. Repetindo a data, dia 19 de maio, domingo, das 15 às 18 horas, aqui no CAEC. Informações e inscrições pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Aguardamos a todos. Boa tarde a todos. Eu venho em nome da OIC convidá-los ao curso avançado em saúde consciencial. Haverá um workshop gratuito de apresentação desse curso no dia 20 de abril, às 15 horas, no campus da OIC. O objetivo desse curso é possibilitar ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia em grupo, visando a promoção e a autocura em diversos âmbitos da manifestação consciencial. Então, o objetivo, os benefícios é vivenciar as etapas da autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. Esse é um curso mensal com 12 módulos, 12 encontros, e o início dele é 18 e 19 de maio de 2013. Muito obrigada. Boa tarde. A Longevità gostaria de convidar a todos vocês à dinâmica de pré-intermissiologia.
Essa dinâmica com o EPICOM Everton Santos. A dinâmica de hoje é gratuita, das 15 às 17h30, no auditório do CAEC. Dentro da dinâmica, vamos ter 1 hora de proyeccionterapia, ou seja, diretamente uma projeção assistida com os amparadores, e o foco está no pensene do curso intermissivo. Então, como acessar as ideias que a gente trouxe do curso intermissivo e ver em que nível assistencial e evolutivo a gente está. Não perca, a gente aguarda por vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero aqui divulgar, né, 6 experimentos projetivos que será realizado aqui no CAEC ou à distância também, em sua casa, ou na sua empresa, ou no seu hotel, onde você estiver, pode ser feito esses experimentos projetivos com 6 EPICOMs à disposição neste dia, no dia 30 de maio, né, Hernande Leite, na 31 de maio, Moacir Gonçalves, e 1º de junho, Luiz Gonçalves, 2 de junho, num domingo, Marcelo Silva, 3 de junho, segunda-feira, Ana Luísa Rezende, e dia 4 de junho, terça-feira, Marina Tomás. Esses eventos são em prol da construção do Laboratório das Dinâmicas. Ele tem um valor mínimo de R$ 240 para quem for fazer aqui no CAEC, com 50 vagas. E quem quiser fazer à distância, na sua casa ou no hotel, onde você estiver, pode também consultar aqui o telefone 3525-2652 no CAEC, ou então 9137-5860, ou então pelo e-mail moacirg43@gmail.com. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Definição da Especialidade Pessoal. O curso Definição da Especialidade Pessoal visa auxiliar os interessados na autodefinição da especialidade proexológica, através da sinergia dos métodos aplicados da conscienciometria, da sociometria e da proexologia. O primeiro módulo vai ocorrer agora no dia 26, 27 e 28 de abril, aqui no CAEC. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Percepção da Autoeficácia Consciencioterápica. A especialidade é a autoconsciencioterapia, de autoria do professor Marco Antônio Almeida. Obrigado pela sua presença e até amanhã.